Fala galerinha, beleza? E aí, vamos dar continuidade então a mais um videozinho hoje, né? Aqui no terceiro bimestre. Esse conteúdo está disponível na apostila de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a colonização inglesa na América, a continuação da colonização espanhola. Então é lá no livro didático, na página 5, já está disponível esse conteúdo. Colonização inglesa na América. Esse é o tema que está lá. A gente viu no vídeo anterior sobre a colonização espanhola na América. E essa a gente vai falar sobre a colonização inglesa. Então, lá em cima, na página 5, onde ele diz colonização inglesa na América, tem também um localzinho ali laranja que está escrito razões para a colonização inglesa na América. Perseguições políticas na Inglaterra. Sim, existiam perseguições políticas de muitos ingleses, né, descontentes com o governo em si, com o sistema que a coroa administrava a Inglaterra. Perseguições religiosas na Inglaterra. Sim, tinha os protestantes e os anglicanos que queriam também um outro sistema de religião, né, poder ser livre. Até eles eram perseguidos por isso também, por acreditar na religião com uma outra forma e pensar diferente também. Busca por riquezas e por terras também. São fatores que fizeram com que esses ingleses buscassem uma colônia, né, outras regiões diferentes da sua Inglaterra de origem ali. Então ali nós temos ali as 13 colônias inglesas. No século XVII, na região que atualmente corresponde à costa leste dos Estados Unidos, surgiram as 13 colônias. Então ali os ingleses, gente, também eles colonizaram o conhecido Canadá hoje, né? E os Estados Unidos são os países de maior destaque em relação aos ingleses. Então, veja ali as principais características dos modelos de colonização implantados nesse território. Então, ali, as colônias inglesas na América tinham relativa autonomia, podiam, por exemplo, escolher representantes locais e para as assembleias. As 13 colônias não apresentavam um único modelo de organização econômica. Havia grandes diferenças, principalmente entre as colônias do norte e as colônias do sul. Observe no mapa as características dessas colônias. Então tem um mapinha ali com as suas características, território, né? Localização de cada uma, mais ao sul, outra mais ao norte. É interessante a gente pensar que essa colonização espanhola e a portuguesa, ela tinha realmente o intuito de explorar, de extrair riquezas e levar para a metrópole. Quando a gente fala dessa colonização inglesa na América, ela também, a princípio, é claro que ela tem ali uma busca por terras e riquezas, mas ela vem com esses desbravadores, esses colonos, que de um modo geral são perseguidos. Então eles sofrem perseguições políticas na Inglaterra, sofrem perseguições religiosas na Inglaterra. Então isso, dentro desses colonizadores, ele tem um outro significado. Eles não vêm para a colônia simplesmente para explorar, extrair e voltar embora. Não, eles vêm com a ideia de formar um outro lugar, um novo lar, de construir um outro estado, um outro pensamento, um outro modo de vida, onde eles têm mais segurança, onde eles possam viver a sua religião, né? onde eles possam ter esse pensamento político mais livre. Então a ideia desses colonizadores ingleses, a diferença dos espanhóis e dos portugueses é essa que eles têm.
eles também vêm para a colônia para extrair riquezas, claro, mas eles têm a ideia de formar residência, formar um local para viver com sua família e ali eles ficarem, não mais voltar, né? Se for só para passear ou alguma coisa de negócio, mas a ideia principal é ficar ali naquela região. Então por isso que essas colônias têm esse diferencial. As colônias inglesas têm esse diferencial para as colônias espanholas e portuguesas, tá? Então a gente tem que lembrar também um pouco isso. E porque isso faz uma influência, faz uma diferença muito grande lá na frente. Tá? A diferença como foi essa emancipação, como foi esse processo, vai contar muito nesse amor que eles acabam tendo por essa terra, e a ideia é que ali é a nova casa deles mesmo, né? O seu novo território. Tá? Então ali temos as 13 colônias. No século XVII, desculpa, na região que atualmente corresponde à costa leste dos Estados Unidos, surgiram as 13 colônias. Então ali vejam as principais características dos modelos de colonização implantados nesses territórios. As colônias inglesas na América tinham relativa autonomia, né, como já falei para vocês, então tinham representantes, poderiam escolher os seus representantes, então tinha algumas diferenças também, tinha essa liberdade. Então, essas 13 colônias apresentavam o único modelo organizacional da economia, mas havia grandes diferenças, principalmente entre as colônias do norte e do sul. Então, cada uma tinha um sistema de administrar. Tá? E com esses colonos também se depararam com os indígenas, né? Com os nativos dessa região. Tá? Então, ali na página 6, antes de começar as atividades, nós temos ali o Destino Manifesto. Após a colonização do litoral, os colonos ingleses iniciaram um processo de expansão para o interior do território, que atualmente corresponde aos Estados Unidos. Né? Essa expansão territorial gerou conflitos e a destruição de muitos povos indígenas. Deixa eu ver o que mais. Para os colonos, essa expansão territorial era justificada com uma missão divina, né, para levar a civilização a civilização dos povos nativos. Então eles tinham uma missão dentro da ideia deles, que era deixar esses povos civilizados. Tá? Mas é claro que isso não dá certo, porque tem que ser respeitado a cultura que já existia, né, desses indígenas, assim como foi no Brasil. Esses apaches, que eram esses índios, né, a grande maioria nos Estados Unidos, já tinham sua cultura, tinham seus costumes, então eles não iriam aceitar, né, essa influência e esse domínio desses ingleses. Esses ingleses justificavam, claro, que isso acontecia muito pelo nome de Deus. Então eles começaram a achar que eles eram os escolhidos, que eles eram povos que realmente tinham eram predestinados, era um povo superior, com o destino de fazer essa expansão e catequizar esses índios e fazer essa mudança com esses nativos do modo geral. Então eles achavam que era como fosse um destino deles, né? Por isso foi criado esse Destino Manifesto. Tá? E com isso, claro, muitos nativos, muitos índios foram assassinados, foram mortos. E eles queriam, na verdade, expandir suas terras, domínios e assim por diante, né? E os índios acabaram pagando o preço. Bom, gente, na verdade é o CA que a gente está usando, né? Eu falei ali o LD, mas é o CA mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que pensar que dentro desse processo de colonização, nós temos a espanhola, temos a inglesa e temos a portuguesa, que a gente vai ver para frente aí. Tá? Cada uma dessas tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença, tem o seu pensamento. Não podemos comparar uma com a outra e achar que é igual
Como eu falei para vocês, os espanhóis têm o seu sistema, onde talvez o índio foi um pouco mais explorado, já que os portugueses, até que a colonização portuguesa. Os ingleses tinham o intuito já de morar nessas terras, eles realmente essas colônias eram para eles ficarem ali, construir e criar sua família, se desenvolver nessas regiões. Então, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua ideia, né? E conforme essas colônias foram evoluindo, muitas coisas foram mudando também. Isso de colônia para colônia. E de influência do seu colonizador, e os povos que colonizaram, né, juntos, cada um tinha a sua peculiaridade e mudava a sua característica, seus costumes também. Tá? E essa evolução e até a emancipação de cada uma dessas colônias com o tempo que a gente vai ver para frente. Tá? Então é isso aí. A gente fecha aqui esse primeiro conteúdo, né, que são essas colonizações, a espanhola, a inglesa, vai vir para frente também a portuguesa, mas esse videozinho de hoje é mais para fechar mesmo essa parte dessa colonização. Bom, gente, então vocês continuam assistindo essas aulas na Positivo, tá? Faça o exercício já, que tem nessa unidade aí, já termina esse exercício, que ele serve também para treinar, para aprender, para desenvolver, tá? Então, o que acontece? No próximo vídeo, a gente vai abordar a colonização portuguesa na América, daí já entra o Brasil também, né? Como a força maior dos portugueses aqui na América. Beleza? Então, beleza. No próximo vídeo a gente continua, então. Um abração a todos e até a próxima.